Muito boa noite, galera. Boa noite, mestre Alberto Helena Júnior. Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite, Michele. Gostaram do clássico de ontem? Daqui a pouquinho a gente porcaria maior não podia inventar. E ele acertou o palpite. Sem surpresas, infelizmente. Gente, eu juro que eu achava que ia ser um jogão, uma coisa, sabe? Eu também, Nossa. eu esperava. Olha, falta Evair, falta Edmundo, falta... O jogo foi perfeito, porque não poupou o público de assistir. Poupou o público. Só a gente veio de casa, né? Não teve nada. Olha, hoje aqui no Gazeta Esportiva você vai ver tudo do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Se você dormiu no jogo aqui, você vai ver, vai recuperar tudo. Além das notícias de Santos e São Paulo. Antes disso, tem dicas. Estamos de volta com polêmica do jogo de ontem na Arena de Itaquera. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar tudo desse primeiro confronto, mas eu já quero saber de você que nos acompanha e dos nossos comentaristas. O Jô deveria ter sido expulso no lance com o Gustavo Gomes? Sim ou não, mestre? Sim? Sim, deveria ser expulso, principalmente porque foi o Klaus que tem se utilizado desse critério de expulsar. Exatamente. E entrou ali bonito, né, gente? Vamos combinar. Eu achei que também tinha que ser expulso. Você que está em casa, tinha que ser expulso ou não? Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto. Você pode usar o nosso QR Code aqui embaixo e entrar direto na página do site gazetesportiva.com e lá votar na enquete. Seu comentário no Twitter, hashtag Gazeta Esportiva, vai aparecer aqui no programa também. E o WhatsApp, manda pra gente um vídeo seu de até 10 segundinhos com o seu comentário. O Jô tinha que ter sido expulso, sim ou não? Anota o número 11 99 479 1633. É verdade que deviam expulsar os 30 jogadores. Porque aí, fica claro que ele não quer a bola, ele deixa o pé alto, né? Deixa a sola. Solada. Ele foi pra pegar. Né? Aí teve gente que falou assim, não, o do Palmeiras lá, o Gustavo, que foi de encontro. Imagina, cara, como que o cara foi de encontro ao pé do Jô? Só que teve um outro lance com o Luan também do Corinthians. Muito parecido com esse, só que o árbitro deixou seguir, não ficou repercutindo muito nas redes. E o lance do Juninho... Vamos ver também esse lance que você falou, é isso? Tem acho que uma foto, quer ver? Ó, é esse lance aí, ó, quer ver? Ó. Esse, você olhando por aí, você não vê nada. Eu não vi nada. Mas se você... ó, dá uma olhada. Ele pisa, tem a foto... Mas é menos, hein? É menos. É menos, Garrafa. Ó, peraí, ó. Mas ele foi na bola. Ele briga pela bola, né? Ele tenta chutar. Mas ele dá um pisão, na verdade, até acerta a bola antes de pegar o jogador. Ele pegou a bola, aí não. Peraí. Ele pega a bola, na câmera aproximando, ele pega a bola, mas depois dá uma pisadinha, hein, mestre? Sim, quer ver? O jogador não é bobo, lá. Tudo bem, mas ele foi na bola. Tá brigando pela bola, né? Tem a desculpa de ter seguido a bola. Mas o do Jô não tem nega, não. Bom, vamos acompanhar como foi este primeiro duelo entre Corinthians e Palmeiras. Ficou uma sensação de que poderia ter sido melhor, né? Foi na tela. Final de campeonato sem torcida, mas com fogos. E com os nervos típicos de um derby, a flor da pele. O primeiro tempo, inicialmente estudado, teve as ações dominadas pelo dono da casa, Corinthians. Destaque para duas oportunidades criadas pela equipe de Thiago Nunes. Uma com Ramiro após o belíssimo passe de Luan. E outra com o Matheus Vital, que parou na grande defesa de Everton. O Palmeiras de Lucha, tímido, teve a sua melhor chance apenas no fim da primeira etapa com Ramírez. Na segunda, o Verdão voltou com William e Bruno Henrique nas vagas de Luiz Adriano e Ramírez. E foi justamente do Bruno Henrique, aos 24 minutos, a primeira e única bola acertada no gol, num segundo tempo brigado, mas com pouquíssimas oportunidades. E como não poderia faltar, a polêmica da etapa final ficou por conta dessa falta de Jô em cima de Gustavo Gomes. Rafael Klaus deu amarelo para o atacante do Corinthians. E nem as 3 substituições feitas por Thiago Nunes e as 5 por Vanderlei Luxemburgo mudaram a história do jogo. O
primeiro capítulo da final do Campeonato Paulista de 2020, disputado aqui na Arena Corinthians, termina com muita disputa, mas sem gols e sem brilho. Tudo em aberto para a decisão do próximo sábado no Allianz Parque. A ideia nossa é tentar manter a mesma perspectiva, uma equipe que tente jogar com a bola no chão, procurando os espaços, procurando as triangulações. Um jogo que privilegie que a bola tente chegar, né, com um pouco mais de qualidade no comando de ataque. E dentro disso também entender o que o adversário vai nos ofertar de espaço no jogo da volta. O torcedor pode questionar a qualidade, se quiser questionar, né, do jogo, né? Mas não pode questionar a dignidade e o comprometimento que os jogadores estão tendo com o Palmeiras. Vejo o Rente xingado pelo torcedor, mas ele, né, não analisa, ele só quer bota 3, bota isso, bota aquilo, mas a gente tem que ter um pouco de calma e transferir, né? Uma decisão de 2 jogos, você não tem que jogar tudo no primeiro jogo. Tem que transferir para o segundo jogo as possibilidades. E aí? Eu estava dizendo para você agora há pouco que deviam ter sido expulsos todos os 30 jogadores em campo, mais os 2 técnicos e os presidentes dos clubes. Ô, louco, mestre. Porque foi uma fraude, foi um roubo, foi um logro. Ainda bem que não havia público lá que pagasse. Se você tivesse pago um ingresso, né, ele teria direito de ir lá e exigir o retorno. Mas o ônibus que ele teve que tomar, o sanduíche que teve que comer, tudo. Porque foi um logro, foi uma fraude, uma enganação. Eles não foram para jogar bola. Eles foram para impedir que se jogasse bola. Foram para não perder, tanto é verdade, né, mestre? Que o Vanderlei, ele surpreendeu na escalação quando ele aparece com o Zé Rafael e ele tira o William, né? Ele tira o William e vem com o Zé Rafael. Qual era a função do Zé Rafael? Era evitar as avançadas do Fagner. Então, já fica clara na própria escalação o que pensava o Vanderlei. Não tem que se questionar que o jogo foi... Não, o jogo foi feio. Isso não é ponto final. Agora, eu entendo que o Palmeiras, mestre, ele teve já 2 oportunidades de matar o Corinthians, matar esportivamente, no sentido de tirar o Corinthians, o rival. Primeiro na volta, lá na pandemia. Porque se o Palmeiras ganhasse lá, é verdade que tentou, mas não ganhou, o Corinthians estava fora, não teria avançado no campeonato. Aí ele vai para 2 jogos com um elenco extremamente superior, um elenco melhor do que o Corinthians, com mais material humano, e o Vanderlei opta em levar o jogo para o Allianz Parque. O Corinthians se segurou, o Palmeiras se segurou, e agora o Palmeiras só tem uma chance, só tem 90 minutos para eliminar o rival, porque a pressão está muito grande em cima do Palmeiras. Para mim, o Palmeiras sai lá da Arena Corinthians com a malinha da pressão na mão. Claro. Ele leva a malinha. 1-0 ganha. Mas e o tempo vai passar. A pressão de vencer, porque o Palmeiras já perdeu um título pro Corinthians lá na Arena Itaquera, é enorme. Daqui a pouco você vai ver a torcida do Palmeiras já reclamando de arbitragem. Tem muita confusão, muita pressão nesse jogo. Bom, fala, mestre, por favor. Eu só dizer o seguinte, quer dizer, esse pessoal, por exemplo, você pega o Luxemburgo. Nos bons tempos do Luxemburgo, qual era a frase que ele gostava de usar do Mao Tse Tung? O medo de perder tira a vontade de ganhar. Ele falava isso, não sei se é do Mao Tse Tung. Obrigado. O medo de perder... Foi o que aconteceu ontem. Ele me entra com 3 volantes, depois continua com 2, sem um armador, para poder botar o Zé Eduardo lá para marcar o Fagner. 3 volantes. Botou o Rony na ponta direita, 3 volantes. O que tinha que ter feito, então? Ele tinha que mudar. Põe o Rony no lado esquerdo, o Zé Eduardo na direita, dele o Zé Rafael, e botar um meia no time, pelo menos um meia. Meias que não estão respondendo a ele, né? Enfim, mas... Sim, mas não está bem... Mas ficou evidente que abdicou de jogar. Você pega o caso do Lucas Lima. Logo que o mas você não está jogando nada. Peraí, deixa eu completar. Ele, quando o Luxemburgo chegou, ele começou a botar o Lucas Lima no time e o Lucas Lima começou a produzir. Sim, aí veio a pandemia. Aí tirou do time.
E ele não voltou mais a jogar de novo. Mas vai voltar bem na final? Agora não dá, né? Agora... Bom, e o nosso convidado de hoje aqui no Gazeta Esportiva é um jogador que brilhou com a camisa do Corinthians na década de 80. Boa noite, Zenon. Muito obrigada por nos atender. Queria saber de você o que você achou desse primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Muito boa noite aos telespectadores da Gazeta. Boa noite ao grande guru e mestre, como vocês estão falando aí, o nosso Alberto Helena Júnior, essa lenda viva do jornalismo brasileiro, junto com o Osmar Garrafa. É um prazer muito grande participar hoje desse programa. E, Marquei, o que vocês querem? Querem o quê? Falar do jogo que aconteceu ou do jogo que não aconteceu? Eu estou com a mesma opinião aí do mestre Alberto Helena Júnior, hein? Eu estou com a mesma opinião dele. O pessoal tinha que fazer esse jogo numa outra oportunidade, porque não aconteceu jogo nenhum. Agora, Zenon, primeiro é uma satisfação enorme falar com você. O Zenon, um cara talentoso com a bola nos pés, como batia na bola parada. O Zenon, no Corinthians, jogou muito com a camisa 10, mas ele não era, né? Porque na época tínhamos jogador de qualidade, ele não era considerado o meia atacante. Por incrível que pareça, o Zenon, que jogava tanta bola... Ele deu uma entrevista hoje falando sobre isso. Tinham tantos jogadores, ele não era o cara que chegava tanto à frente, mas aparecia. Não, né? Ele era o meio armador, coisa que mataram aí. E a questão é, Zenon, por que hoje em dia essa escassez desse jogador cerebral nas equipes, Zenon? Um abraço. Um abraço, Osmar. Bom, eu acho que essa metodologia que nós adotamos aí nos últimos anos, né, fez com que esse jogador desaparecesse do esquema dos treinadores. Eles preferem muito mais colocar jogadores de marcação, jogadores de pegada, do que propriamente um jogador que ocupa espaço e que sabe marcar, sabe sair para o jogo, mas que não dá porrada. Então é isso, eles preferem isso. Colocar jogador ali na frente da zaga, jogadores mais de contenção do que jogadores que sabem fazer uma boa leitura de jogo, do que está acontecendo. Eu era isso. Eu era um segundo cabeça de área, só que eu era um 4-1. Eu defendia, armava, atacava e fazia gols. Eu sempre surpreendia o adversário com as minhas chegadas de trás, né? Jogando de trás, né? E hoje você não encontra mais esse tipo de jogador, porque os técnicos... que tem medo de perder as partidas, eles preferem congestionar o setor de meio campo com jogadores que fazem marcação pesada, marcação que chegam juntos, né? Que não jogam de pé, praticamente jogam com o bumbum no chão, dando carrinhos. É isso aí, por isso que aconteceu essa extinção daquele camisa 10 raiz que existia no meu tempo, na década de 70, 80 e até 90 nós tivemos isso. Ô Zé Leão, você foi um dos últimos grandes meias armadores que esse país já teve. De repente, com esse negócio de dois volantes, destruíram o meia armador, porque ficaram dois volantes e um meia que é obrigado a chegar lá na frente para participar, mesmo porque os pontos, ex-pontas viraram também meias que mais combatem do que atacam, né? Então, o negócio ficou complicado. Você, por exemplo, formou um meio de campo no Corinthians extraordinário, né? Com o Zenon e o Sócrates como segundo, e o Casagrande centroavante, o Sócrates como meia ponta de lança. No Guarani, então, extraordinário. Zé Carlos, que era um meia por natureza, que jogava de volante, que sabia tocar a bola, empurrar o time, né? E o Zenon armando e o Renato pé murcho atacando. Quer dizer, e o Careca de centroavante. Nossa. É brincadeira isso aí, né? Campeão brasileiro. Agora, por que é que acabaram com o... Como é que faz para recuperar essa figura do meio armador, o Zenon? Não recupera, Alberto. Não recupera. Infelizmente. Como eu já falei, a nossa metodologia hoje de treinamento e de jogo, ela é completamente diferente da nossa geração. É muito diferente da nossa geração. Tanto é que está aí a seleção, penando pra caramba para encontrar um esquema
que desde o Mundial da Rússia não encontrou ainda o melhor esquema para a nossa seleção brasileira devido a essa carência que nós temos hoje no setor de meio campo. Porque eu sempre falo, setor de meio campo está para o time de futebol, assim como o coração está para o ser humano. Se o coração estiver batendo bem, se todos os átrios, os ventrículos, as artérias, as veias estiverem em ordem, você está em plena saúde. E o meio-campo está para o time de futebol dessa forma. Se estiver bem no setor de meio-campo, você, com certeza, você irá alcançar objetivos positivos. Muito obrigada, Zenon. Seu palpite para esse jogão aí do final de semana? Bom, eu espero que eles mudem muito, radicalmente, as suas táticas e técnicas para que nós possamos assistir um jogo melhor. Porque se for da mesma forma que aconteceu ontem, eu ponho no Telecine Cult e vou assistir lá John Wayne, vou assistir Burt Lancaster e tudo mais. Muito bom, meu querido. Muito obrigada. Beijo grande para você. Obrigada pela participação aqui no Gazeta Esportiva. Grande, Zenon. Um abraço para você. Olha, já tem recadinho da galera, viu? Pelo WhatsApp. Pode pôr na tela. Boa noite, Michele. Boa noite, pessoal da mesa. Aqui é o Wagner, palmeirense. Eu achava que ele tinha que ser expulso. Esse juiz é brincadeira um negócio desse, né? Vamos palmeirar. Boa noite, Garrafa. Boa noite, mestre. Boa noite, Michele. Júlio São Miguel Paulista, Zona Leste, corintiano. Olha, o João deveria ser expulso, sim. Sou corintiano, mas sou honesto. Deveria ser expulso. Boa noite a todo o pessoal da Gazeta Esportiva. Aqui é o Nilson e a Giovana de Diadema. O juiz acertou em não expulsar o Jô. Lance normal, segue o jogo. E detalhe, ele vai fazer 2 gols sábado. Abraço a todos. Mas é muita fofura aqui no Gazeta Esportiva. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Em breve, a gente vai sortear carrinho de rolimã estilizado do Gazeta Esportiva, hein? Sortear não. A gente vai escolher aí quem tem criança para dar de presente toda semana aqui. Vamos ver se a gente dá um presentão para tanta criançada assistindo o Gazeta Esportiva. Vocês merecem um presente. Vamos botar bebê no carrinho de rolimã e... não, você com o pai junto. Meio perigoso, né? Vamos pensar nisso. Girando a nossa equipe de reportagem, começamos com o José Paes, que está na Academia de Futebol do Palmeiras e traz a repercussão desse primeiro duelo na final. Boa noite, José Paes. Oi, Mi, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Olha só, fazendo um pouquinho do advogado do diabo, sendo o do contra aí para rebater o nosso querido mestre Alberto Helena Júnior. Quem sou eu para rebater o mestre? Mas vamos lá, olha só, o Lucha ontem, no segundo tempo, ele tirou todo mundo ali do meio para frente, só deixou o Patrick de Paula. Colocou o Scarpa, colocou o Veiga, o Angulo, o William. Mesmo assim, nada de gols lá na Arena do Corinthians. Depois do jogo, o Lucha foi para a entrevista coletiva e explicou essas mudanças. Explicou o que ele quis com essas substituições. Vamos dar uma conferida aí no Pô Fechou. A gente está negociando uma decisão de campeonato, né? Hoje não terminava nada, a gente ganhando, perdendo, empatando, não termina o campeonato. O campeonato termina sábado. Então a gente tem que ter muita discernimento de fazer as coisas, expor na equipe, mas não ficando vulnerável, né? Então fui negociando as substituições antes do treinamento, antes do jogo. Lá ontem eu já tinha meio que treinado com as substituições que eu ia fazer. E os caras entraram bem no jogo. E eu fui tornando a equipe mais leve a partir do momento que eu senti que o Corinthians também foi começando a ceder espaço. Aí nós começamos a ocupar banho. O Scarpa entrou bem, o Rafael Veiga entrou bem no jogo. O Bruno entrou muito bem no jogo, dando toque de bola junto com o Patrick e o Gabriel Menino. Então acho que funcionou bem. Do Vandeco, Mi, olha só, hoje teve protesto lá na Federação Paulista de Futebol. O bicho pegou, minha amiga. Então, que bicho pegou e a situação, Luxemburgo fazendo uma análise positiva dos atletas. O Zé toca num ponto importante, né? Ele que está acompanhando o São Paulo, porque realmente esses volantes saíram da equipe em determinado momento, apareceram os meias, o futebol não cresceu, o Palmeiras teve uma certa pressão sim, e aí corrobora o que disse o Zenon, que não existe mais esses caras. Eles falam, se vestem de camisa 10, mas não são tão talentosos. Também tem a culpa dos jogadores, né, mestre? Não, mas acontece o seguinte, pelo amor de Deus, se você pegar o Flamengo,
O Flamengo não seria o Flamengo que é se não tivesse o Gerson. Sim. Que é um autêntico meio armador. Sucede que os treinadores não conseguem montar o time com um volante, como é a praxe, por exemplo, você pega o City, você pega o Bayern. Mas aqui tem material humano para fazer isso? Não fica com o perigo de tomar material, um monte de gol. É que eles não usam. Eles não dão chance. Mas ontem eu até... não imprimem. Globalmente, mestre, globalmente, eu entendo e respeito a sua opinião, acho que sim. Mas especificamente, para o desenho, para o recorte dessa decisão, o Palmeiras precisa ser campeão, mestre. Vale mais o resultado neste momento, para mim, vale muito mais o resultado, acho que o Vanderlei pensou assim, do que esse futebol bonito. Vai ser sempre assim, porque todo time precisa ganhar. Porque se não ganhar, leva pau, é vexame, é não sei o quê. Se não ganhar, perde campeonato, Mestre. Tudo é resultado. Mas teve até protesto hoje, precisa saber o que é isso aliás, aí, né? eu queria saber isso, ô Zé. Claro que tem que ter protesto, o time não jogou nada. Ô Zé, que protesto é esse que teve aí? Porque o Mestre está protestando aqui. Conta pra gente. Calma, mestre, não foi protesto da torcida porque o time está jogando mal, não. Foi protesto lá na Federação Paulista de Futebol, porque a torcida do Palmeiras não gostou nada da escolha do Luiz Flávio de Oliveira para apitar o segundo jogo lá no Allianz Parque, sábado, às 4h30. Informação que a gente recebe é que cerca aí de 20 torcedores do Palmeiras foram lá, fizeram um barulho, botaram uma faixa, cadê o sorteio? A gente sabe que a FPF não faz sorteio, ela mesma escolhe quem vai ser o árbitro da partida, aí ela escolheu o Luiz Flávio de Oliveira, a torcida não gostou, mas olha só o retrospecto. Luiz Flávio de Oliveira em derbys, 5 jogos, 3 vitórias do Corinthians, 2 vitórias do Palmeiras. Mesmo assim, a Mancha não gostou e foi lá pra frente da FPF, Michele. Bom, mas sempre teve sorteio, é isso? É, mas agora não é obrigatório mais, nas principais ligas aqui também não é. A torcida do Palmeiras foi reclamar porque ela não queria o Klaus. Ô Garrafa, deixa eu só mostrar um pouquinho do protesto aqui, dá pra legal. gente colocar na tela pra vocês comentarem? Olha só, as imagens aí da torcida, tem áudio também, né? Ei, Luiz Flávio, vai tomar. Ei, Luiz Flávio, vai tomar. Ei, Luiz Flávio, vai tomar. Ei, quem? Luiz Flávio, o árbitro que está escalado. É o Luiz Flávio. O Klaus, a torcida não queria porque entendeu que ele favoreceu o Corinthians contra o Mirassol. Mas também não querem ninguém. E agora a torcida, assim que saiu a escala, como disse o Zé Paz, foi lá na porta reclamar. Será que tem que reclamar da arbitragem, dos técnicos ou dos jogadores? Eu acho que é do técnico e dos jogadores, né? Essa coisa de o Corinthians é favorecido, né? Isso é de séculos atrás. Desde o João Etzel que se falava isso. E aí, na verdade, tinha... Olha... Mas, enfim, naquele tempo a portuguesa, nos anos 50, a portuguesa era 10 vezes melhor. É o futebol, né, mestre? Mas o que acontece é o seguinte, isso aí é pressãozinha de meia dúzia de Mas essa pressão, mestre, para mim, ela cai de forma equivocada em cima do Palmeiras. Eles estavam sem máscara? Eu não vi. Eles estavam sem máscara? O que é pior ainda, mas a pressão, Michele, ela cai em cima do elenco do Palmeiras. Ela cai em cima do elenco do Palmeiras, porque hoje nas redes sociais, aqui na nossa redação, a gente estava acompanhando, a corintianada estava falando, e é rede social, né? Aí, ó, os caras estão com tanto medo que estão indo lá reclamar de arbitragem, tudo é arbitragem, os caras não ganharam da gente até agora, foram 2 jogos, perderam um e empataram outro. Né? Então, isso aumenta ainda mais... deixa mais efervescente o lado palmeirense. Eu repito, o Palmeiras saiu da arena com a malinha da pressão, pelo fato de ter perdido já um título no Allianz Parque e não pode perder outro, porque se perder as consequências serão grandes. Ó, é um botijão de gás, né? Assim, ó, pressão. Ó, deixa eu falar uma coisa, mas podiam também, para evitar esse zuzuzu, escolhe ali 3 árbitros que você queira e faz um sorteio, Já evitava o zum-zum-zum. Já podia ter evitado e não ter colocado o Klaus, a gente discutiu aqui com o Arnaldo. Quer pôr o Klaus? Põe o Klaus e o Luiz Flávio para a primeira final e já fica um para a segunda, entendeu? Já podia ter evitado fazer 2 jogos.
Porque faz um só? Porque é o primeiro, os caras vão querer. É o que aconteceu. Só um. Joga tudo aí, empurra pra frente. Perder. Vamos esperar o jogo. É verdade, devia ser um jogo só. Um jogo só, pô. Um jogo só resolve tudo e prorrogação, iam ficar prorrogando, jogando até hoje, se fosse aquele futebol de ontem. Olha, vamos agora para o Parque São Jorge com o Jonas Campos. Parece que o elenco do Corinthians nem teve tempo de descansar, dar aquela dormidinha até um pouquinho mais tarde, depois do jogo de ontem. É isso, Jonas? Poxa vida, estão cansados. Oi, Michele, muito boa noite a você, ao Garrafa, mestre Alberto Helena Júnior, todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Pois é, o elenco corintiano mal levantou hoje cedo, depois de um derby disputado na noite desta quarta-feira, e já foi fazer testes para a Covid-19. A gente tem até algumas imagens aí do Corinthians, jogadores e até funcionários passando por esse procedimento que foi realizado no CT Joaquim Grava. Vale lembrar, a gente vem falando ao longo dessa semana, que o Corinthians, através do presidente André Sanches, até manifestou o desejo de não realizar esses testes antes das partidas finais do Campeonato Paulista, já que o clube vem cumprindo todos os protocolos de confinamento, diferentemente do rival Palmeiras, que libera os seus jogadores após as partidas, mas aí em comum acordo ficou definido que antes desse segundo jogo, que acontece sábado, 4h30 da tarde, no Allianz Parque, as duas equipes, incluindo o Corinthians, fariam os testes para a Covid-19 e os jogadores corintianos passaram por esse procedimento na manhã desta quinta-feira, ainda com a ressaca do mau futebol apresentado ontem, né, falando dos dois lados. Comentário aqui nos entornos aqui do Parque São Jorge, Michele, é justamente esse. Faltou futebol, ninguém nega, mas os corintianos ficam até com um gostinho de que dava para ter saído com uma vitória, justamente pelas duas oportunidades, as principais do jogo, que o Corinthians acabou desperdiçando, uma com o Ramiro e a outra com o Matheus Vital, ambas com a participação muito eficaz do goleiro palmeirense, o Everton. E é isso, daqui a pouquinho eu volto, então tem mais informações do Corinthians, que já treinou agora à tarde, amanhã treina pela manhã, o Timão numa maratona, porque sabadão já tem decisão e pegando fogo esse derby, viu, Mi? Valeu, Jonas. E aí, deviam ter dormido Na um pouquinho proposta... até mais tarde? Não deviam ter dormido até mais tarde. O Corinthians, eu entendi não, que o nem Corinthians... se cansaram. O Corinthians saiu satisfeito com o resultado. A pressão está em cima do Palmeiras. Do jeito que se desenhou o jogo, o Corinthians criou as principais, foram mínimas oportunidades. Uma com o Vital, numa belíssima defesa do Everton. E o Ramiro. Ô, Ramiro, não pode perder um gol daquele numa decisão onde vocês não jogam bola. Porque ele é volante e não é atacante. Não é? Ele não tem o cacoete para receber uma bola quase na pequena área. Do Luan, que tem sido raro. Né? Os dois. Os dois, dessa vez o Luan parece que saiu do sofá. E o Corinthians perdeu as duas melhores chances, né, mestre? As únicas, né? As duas. Isso. As únicas na partida. De gol na partida inteira. O Cássio, se colocasse uma rede lá no gol, poderia ter ficado lá tomando água de coco. O Palmeiras não chutou no gol. Podia ler um livro. Não, chutou uma, né, bola? Não, uma falta ali, né? O Cássio nem saiu do lugar. Olha, gente, o novo normal em tempos de pandemia exige soluções criativas para garantir entretenimento com segurança. E o repórter Marcelo Bazejo acompanhou esse primeiro jogo da final do Paulistão de um jeito diferente, mas que deve ser a tendência enquanto não existir vacina ou cura para a Covid-19. Quarta-feira, dia de Corinthians e Palmeiras, final do Campeonato Paulista. E se não dá para assistir o jogo das arquibancadas, o jeito foi apostar no drive-in. A maneira de assistir o clássico pode ser nova, mas a paixão pelo time, essa não muda. O Palmeiras vai ganhar, ela vai ficar tranquilinha e tá tudo certo. Agora, se o Corinthians ganhar, aguenta, hein? Aguenta uma semana, aguenta até sábado. Como o campo é neutro, até São Paulino compareceu para secar o rival. Secar o Corinthians, né, mano? Não dá pra torcer pro Corinthians, não. Mas no primeiro tempo, quem acabou dominando foi o Timão. E Bruno Otávio, um velho conhecido da Fiel, aprovou o desempenho da equipe. O ex-jogador bicampeão brasileiro pelo Corinthians decidiu acompanhar o derby no drive-in e foi só elogios ao time de Thiago Nunes.
Para quem achava que não era o favorito, né, até que ele teve uma base boa, sofreu só nos últimos 5 minutos, então se manter esse controle pode ser que esteja mais perto do gol do que o Palmeiras. A atmosfera era bem diferente de um estádio de futebol, mas a famosa fila do banheiro no intervalo também esteve presente por aqui. Se o primeiro tempo foi agitado, na etapa complementar as duas equipes caíram de rendimento e a cornetagem foi forte, principalmente em cima do Luan, vítima favorita dos torcedores. O Arauz entrou faz 5 minutos, fez mais que o Luan o jogo inteiro. Assim não dá. No fim das contas, o primeiro derby da decisão terminou sem gols. Mas, pelo menos, ninguém foi dormir no sofá. Hoje ninguém dorme no sofá. Agora a gente espera o sábado para fazer a festa em casa. Encontrando alternativas, né? A galera tem que encontrar alternativas. Bela matéria, mas olha aqui para esses meninos, viu? Estão lá tudo sem máscara, viu? O negócio é sério, gente, pelo amor de Deus. Pequena pausa na cobertura das finais do Paulistão. Vamos acompanhar como o São Paulo está se preparando para a estreia no Campeonato Brasileiro. Grande abraço para você, Michele, para todos os amigos que acompanham o Gazeta Esportivo. São Paulo segue se preparando para o início do Campeonato Brasileiro. Aqui no CT da Barra Funda, o tricolor terá pela frente o Goiás no próximo domingo, fora de casa pela primeira rodada da competição. E o técnico Fernando Diniz chega ao Campeonato Brasileiro bastante pressionado por causa da eliminação para o Mirassol, ainda nas quartas de final do Campeonato Paulista. Antes da paralisação das competições, o São Paulo vinha apresentando um bom futebol, vinha satisfazendo a torcida, mas a falta de resultados chama a atenção. Não adianta fazer o trabalho tudo à perfeição se o resultado não vem. Então esse é assim, desde a minha chegada, eu estou querendo implementar aqui no São Paulo, que é muito legal a gente suar pra caramba, a gente deixar a vida no dia a dia, criar um estilo de jogo muito único, mas a gente precisa de resultado. Eliminado do Campeonato Paulista, agora o São Paulo terá mais 3 competições para disputar nesta temporada: o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e também a Copa do Brasil. E se o tricolor não tem um elenco com tantas opções para chegar como um dos favoritos em todas as frentes, os jogadores ao menos se inspiram na rica história do clube. Nós lutamos por tudo que esse clube representa. Ou seja, esse clube é gigante. Então, se a gente joga Libertadores, a gente luta para ganhar Libertadores. Se a gente joga Brasileiro, a gente luta para ganhar Brasileiro. Se a gente joga Copa do Brasil, a gente luta para ganhar a Copa do Brasil. Não tem outro discurso. É isso, Michele. O São Paulo ainda terá sexta-feira e sábado para fazer os últimos ajustes antes de viajar para Goiânia, onde inicia a sua caminhada no Campeonato Brasileiro. Um grande abraço para vocês e bom programa. Obrigada, Marcelo. O São Paulo tem que vencer esse final de semana, né? O São Paulo é o seguinte, estão botando a carroça na frente do boi, né? Porque o São Paulo vinha crescendo no campeonato até a pandemia. Perdeu um jogo, aliás, 2 jogos. Perdeu o rumo. Aí já virou isso no meio da pandemia. Então preciso ter calma, gente, pelo amor de Deus. Como calma? A torcida está 12 anos sem ganhar um título, mestre. E vai trocando técnico. Sabe por que não ganha? Porque trocava técnico toda hora. Todo mundo te cutuca, você viu? Olha aqui, só o Juvenal Juvencio, ele chegou a botar 11 treinadores. Perfeito. Então é isso, muda de treinador. Mas traz o Daniel Alves que fica criticando. O Daniel Alves critica departamento de marketing. Esse é o 10 que a gente está defendendo. Ele chega. A nossa escassez. Não é o 10 que a gente tá defendendo. A nossa escassez é tão grande que o Daniel Alves se sente que pode vestir até a 10. E aí ele vem falar um monte de coisa e não falou nada. Perdeu para o Mirassol, vai treinar, não tem nada. E falou e não falou nada. Nossa Senhora. Bom, sabe quem parece São Paulo? Caminhão de laranja. Perdeu o primeiro jogo. Sabe quando abre aquela parte do caminhão, começa a cair laranja? Aí eles vão dando desespero. É isso que me veio na cabeça. Bom,
Não sei porque veio isso na minha cabeça. O clima segue em ebulição no Santos. Nessa manhã, o diretor técnico do clube, William Thomas, pediu demissão do cargo por não concordar com a saída de Gesualdo Ferreira. Enquanto isso, seguem as negociações para fechar a contratação de Cuca como novo treinador da equipe. Um indício de que esse acerto deve ser fechado nas próximas horas é a rescisão contratual de Cuca com o São Paulo, publicada hoje no Boletim Informativo Diário da CBF. O Cuca deixou o tricolor em setembro do ano passado e a publicação no BID era fundamental para que o treinador pudesse assinar contrato com um novo clube. Que o Cuca é um grande treinador, a gente não tem dúvidas, mas vocês acham que assumir o Santos agora é uma boa hora? Lembrando que o presidente José Carlos Pérez enfrenta um processo de impeachment e que o clube foi punido pela FIFA e não pode contratar ninguém nessa janela de transferências. O que vocês acham? Vou só ser curto e grosso, mestre. O Cuca é treinador e não milagreiro. Não, mas eu acho que ele deve ser melhor que o Gesualdo, porque o pessoal faz muita confusão. Eu também acho. Entre essa coisa do estrangeiro, Isso. estrangeiro. Olha, você lê o blog que eu vou escrever amanhã, na Gazeta Esportiva, sobre esse negócio Eu não estou criticando o Cuca, não. Estou dizendo que o Santos tem muitos problemas. Não adianta só apostar no Cuca, que vai fazer milagre. O problema do Santos é a diretoria. Exato, isso exato. Não resta dúvida. É isso aí. Vamos voltar a fazer contato com o José Paes na Academia de Futebol, já projetando o segundo jogo da final. O Felipe Melo joga ou não joga, José? Oi, Michele, a gente ainda não sabe se ele joga, se ele não joga, mas eu tava pensando um negocinho aqui enquanto vocês discutiam aí no programa. Olha só, mestre, vou deixar uma pergunta para você. O Palmeiras joga com 4 volantes, já que o Felipe Melo é volante, mas joga de zagueiro? Depois você me responde essa dúvida aí, eu tava pensando aqui, acho que são 4 volantes, hein? Mas já que o assunto é Felipe Melo, mestre, olha só, ele vem treinando em 2 períodos. Tá treinando em casa e treinando de manhã aqui na Academia de Futebol para se recuperar daquele problema que ele tem na coxa, que ele se machucou lá contra a Ponte Preta, ainda na semifinal do Campeonato Paulista. Em casa ele tá usando um aparelho ali na coxa esquerda, tipo um eletroestimulador do sangue e tal, para se recuperar, e aqui tá trabalhando junto com o Núcleo de Saúde e Performance aqui na Academia de Futebol. A gente ainda não tem a informação se ele joga ou não. Vai ser muito difícil, ele vai ter que trabalhar muito, isso que a gente sabe agora. A gente ainda está especulando. Amanhã eu espero voltar aqui com mais informações precisas em relação ao Felipe Melo. Com você, Mi. Obrigada, José. Eu acho que não vai jogar. Lesão muscular é uma grande incógnita, acho pouco provável. É difícil. E será um grande desfalque para o Palmeiras na hora da decisão. Claro. É um jogador que se adaptou muito bem a zaga e que quando sai para jogar, joga direitinho. E a resposta do Zé, 4 volantes? Porque o Felipe é volante, está de zagueiro ou não? Sem exagero. Não, aí ainda ele pode fazer com 6. Ainda tem o Bruno Henrique. 6 volantes. Faz 6 volantes. Como é que ficaria? 6 volantes. O mestre já está tirando sarro. Ô, José Paes, deixa eu perguntar uma coisa para você. Parece que você acompanhou um derby diferente, é isso mesmo? É isso, Mi, um desafio vintage, sugerido aí pelo meu amigo Osmar Garrafa, lá da época que ele era um menininho ainda, ele, o mestre Alberto Helena Júnior, com todo respeito aos dois, claro. Um desafio diferente. Vamos ver, roda a matéria que tá bem legal. Fala, meu povo ligado na TV Gazeta, olha só, cá estava eu pensando aqui com os meus botões o seguinte: semana de derby, Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, decisão do Campeonato Paulista, mas será que essa rivalidade também rola em um outro tipo de terreno? É o que a gente vai descobrir hoje na nossa reportagem especial do dia. Roda aí! É impressionante, a gente perde um jogo pro Palmeiras, vai no clube na outra semana, sai do futebol de mesa, né? Pô, eu vi lá, vocês perderam pro Palmeiras, o que aconteceu? Quando se trata de Corinthians e Palmeiras, eu acredito que tem a rivalidade em tudo, né? Tem dentro de casa, com um parente, com um pai, com um irmão, no futebol de mesa não é diferente.
Cleiton Gaudiano, jogador de fute-mesa desde 1992. Fábio Bola começou a praticar o esporte em 89. Eles foram muito corajosos, toparam o nosso desafio para uma partida raiz de futebol de mesa, nada de FIFA, videogame não. Pra vocês terem uma ideia, quando a gente tava marcando essa pauta, eles quiseram saber tudo um do outro pra poder estudar o adversário e não fazer feio. Ninguém quer dar brecha pra ninguém em derby não, cara. Certeza, já saber quem vem, pra não ser pego de surpresa, eu já comecei a trocar mensagem pra saber como é que ele tá jogando. A gente quer ganhar no campo, mas também quer ganhar na mesa, né? Então, internamente, dentro da nossa área lá do Corinthians, tem essa pressão. Não tem VAR não, hein? Não adianta reclamar. Espera, vamos lá. 5 por 5, hein? 1, 2, 3 e... foi! Bom jogo. E é claro que num Palmeiras e Corinthians ia sobrar pra quem? Pra arbitragem, né? Lógico. Nem no futebol de mesa os caras perdoam, tá complicado o negócio aqui. E como eu que tava ali na função do dever, dando uma de juizão da parada, é óbvio que ia sobrar pra mim. Tudo porque eu marquei uma faltinha a favor do Timão. Fala sério, bizarro isso aí. O Leão salvou o Zé, viu? 10 minutos se passaram de um jogo truncado, duríssimo, e a partida terminou com o mesmo placar do derby de ontem, 0-0. O jeito, então, foi decidir a parada da marca da Cal. Não, da Cal não, porque não era campo, né? Vocês entenderam aí, da marca do pênalti. Ele veio aqui pra poder arrumar o goleiro, cara. O negócio, a rivalidade é isso. No final, melhor pro Palmeiras do meu amigo Fábio Bola, que botou 2 bolas no fundo da redinha. 2-1 nas penalidades máximas. Foi legal? Foi bacana? Foi bacana. Ainda mais que o Palmeiras saiu campeão. Gaudiano não gostou muito. Mas nem sempre dá pros dois gostarem, tá bom. Mas no campo vai ser diferente. No campo a gente vai repetir 2018 lá no Allianz. Dessa vez a história vai ser diferente. A Cupom fechou lá, né? Fechou. Tem projeto agora. Valeu, gente. Tchau. Valeu. No futebol de botão, deu Palmeiras. Deu Palmeiras nos pênaltis e são 2 federados pelos clubes. Isso é importante ressaltar, mestre. É verdade. Agora, eu me lembro que eu dei um baile no Silvio Luiz desse jogo, transmitido ao vivo pela televisão. Beijo, Silvio Luiz, ele sempre assiste a gente. E tomei um vareio do Toquinho. Nossa, Toquinho. Vamos marcar um desafio aí, mestre, eu gosto. 6-1, faz muito tempo. E botão para mim, não pode ser isso aí. É o botão de camisa, né? Celuloide. Era botão que você ia no brechó, ia no bazar. Era mesmo? E escolhia. Eu tinha um ponta esquerda. Agora vai. Tinha um ponta esquerda. Que era o seguinte. Foram mexer com a criança. O formato dele era do chapéu coco, aquele chapéu inglês. Então ele, como tinha a abinha e era... Você chutava a bola, ela batia na bolinha? Na parte de baixo, né? Na aba, levantava e pum, ele acertava de lado. Mestre, direto. Mestre, olha, um negócio de louco. Você escolhia o botão maior para a defesa, o botão mais rápido para o meio. A sua escalação tinha 2 volantes ou 3 volantes? 1 volante. Olha, mestre. 3 volantes. Tinha 3 volantes, né? Você põe cada botão grande. Esses botãozão grande seu, tudo uns botão trancudo. Não vem não, mestre. O senhor não me engana, não. Eram 3 volantes. 3 volantes, o mestre. 3 botões, o mestre. Olha, agora é a vez do Jonas Campos projetar o Corinthians, que entra em campo no sábado. Será que o Cantígio pode estar voltando para o time titular, Jonas? Michele, para a alegria do mestre, tem mais um volante brigando por posição aí nesse time do Corinthians. O Vitor Cantilho, justamente, que você acabou de citar, pode ser a novidade para esse segundo jogo. O jogador ficou um longo período afastado, né? Contraiu a Covid-19, não foi relacionado nas 4 partidas anteriores ao derby, mas ontem atuou por 18 minutos. É um jogador dinâmico que agrada demais o técnico Thiago Nunes, e o professor corintiano falou sobre a participação do Cantilho no jogo de ontem e olha, pode ser uma novidade para a decisão do sábado. Vamos ouvir o técnico do Corinthians. O Cantilho é um atleta que vinha jogando, né, como titular, um jogador de muita qualidade de jogo, todos conhecem. Teve dificuldades na retomada dele, né, na parte física. E aí depois, quando ele estava já com uma semana e meia de treinos, ele teve ainda a situação do Covid, aí ficou mais tempo parado, então
A gente tem a preocupação em fazer um trabalho de recuperação com ele. Os jogadores que vinham atuaram bem também. E ele entrou no jogo, né, acabou dando um pouco mais de volume de posse de bola, circulou mais a bola, tentou achar mais passes no entrelinhas. Ah, não, então deixa. É isso, a dúvida, né? Eu jogo para vocês aí no estúdio, para vocês comentarem. A dúvida é, no lugar de quem entraria o Cantilho nesse time do Corinthians? Na vaga do Gabriel ou do Ederson, que foi bastante importante ontem, jogo mais apagado desse jogador, mas tem sido importante nessa arrancada do Corinthians. Cabe o Cantilho para esse jogo decisivo? O mestre vai talvez divergir de mim. Eu entendo que o Corinthians que está precisando de entrosamento não mexeria em nada. E nada. Ele não tem muita opção no banco. Cantígio é um cara que sabe jogar. Para uma emergência, o Cantígio eu deixaria o time como está. Mas acho que se ele for jogar, ele talvez tire o Ederson. Mas eu não tiraria. O Ederson está fazendo gol. Então, eu não tiraria. Mas o Ederson não foi bem nessa partida, até que foi substituído. O Cantillo tem que jogar. Se ele tiver condições físicas para aguentar 90 minutos, tem que jogar. É um jogador excepcional. Quando jogou no Corinthians, aí ele mostrou isso. E no lugar do Gabriel, é óbvio. Tira o Gabriel, se for manter E você acredita que o Thiago faça isso? Conhecer? Bom, tudo bem. Ô, Jonas, mas tem a questão da arbitragem, né? Você preparou um material sobre isso pra gente? Com certeza, Michel, a arbitragem é sempre assunto polêmico quando falamos de Corinthians e Palmeiras. E eu preparei um material que coloca em pauta aí 2 arbitragens bastante polêmicas envolvendo o derby em finais de Campeonato Paulista. Olha só. A arbitragem também tem histórias na trajetória do derby. E em finais de Campeonato Paulista, nem se fala. Em 1993, na finalíssima do dia 12 de junho, que terminou com goleada alviverde. E o fim do jejum de títulos do Palmeiras, que já durava 16 anos, o árbitro José Aparecido de Oliveira expulsou 3 jogadores do Corinthians, 1 do Verdão, e manteve Edmundo no jogo depois dessa entrada forte em Paulo Sérgio. Que isso, quebra-pé, que isso? Em entrevista ao grupo Bandeirantes no ano passado, José Aparecido revelou ter sido orientado pela Federação Paulista a demonstrar autoridade no jogo e não poupar cartões para garantir o controle da partida. José Aparecido, o que você faria de novo que você não fez naquela partida? O que você faria? Nada. Se houvesse o VAR na época, talvez fosse lá ver o lance do Edmundo. Oscar Roberto Godoy, que era o bandeirinha do jogo, estava na frente do lance envolvendo Edmundo e Paulo Sérgio, revelou aqui no Mesa Redonda que anos depois soube de uma tentativa de esquema a favor do Palmeiras para aquela final. Esquema que acabou não acontecendo e fez a federação optar por uma equipe de arbitragem apenas com nomes experientes. Foi um circo desgraçado porque a federação descobriram que tinha um esquema lá para salvar a Parmalat, que estava investindo no Palmeiras, que o Palmeiras tinha que ser campeão. Me contaram, gente que hoje não está mais lá dentro, mas estava na época, contaram que tinha um esquema lá, tinha até o árbitro acertado que iria fazer o esquema. Valores e tudo mais. Se os corintianos mais antigos até hoje se queixam da arbitragem de 93, os palmeirenses não precisam voltar tanto no tempo. Muitos ainda reclamam da suposta interferência externa na final do Paulista de 2018 no Allianz Parque, a última entre as equipes no estadual. A polêmica aconteceu após o árbitro Marcelo Aparecido apitar pênalti de Ralf em cima de Dudu, mas voltar atrás na decisão após reclamações dos jogadores do Corinthians e mais de 8 minutos de espera. O caso foi parar nos tribunais e alguns vídeos com movimentações estranhas do 4º e do 5º árbitro, antes de Marcelo Aparecido anular o pênalti, alimentaram a suspeita de uma interferência externa. Na ocasião, o Corinthians venceu o Palmeiras por 1-0 e garantiu o título nos pênaltis em plena casa do rival. Um campeonato manchado. Um campeonato em que a gente sente vergonha. E o que eu digo ao torcedor palmeirense: esqueçam esse campeonato. O Palmeiras é muito maior do que um paulistinha. O Palmeiras é maior do que tudo isso. E jogo quente, hein? Michele, Garrafa, Mestre. Ontem o Rafael Claus também não escapou de lances polêmicos, né? Bastante discutidos e relacionados à arbitragem. E no sábado a bomba está nas mãos de Luiz Flávio de Oliveira,
já escalado para a grande decisão do Paulistão. Mi. Obrigada, Jonas. A gente fez uma reportagem, né, Garrafa? Aliás, amanhã, esse árbitro aí, o Marcelo Aparecido, dessa segunda polêmica, que foi o da decisão, segundo a interferência externa, ele vai dar uma entrevista exclusiva ao Gazeta Esportiva, a nossa equipe de reportagem. E o mestre, na primeira participação dele, falava que já na época do futebol de botão, tinha arbitragem. E o Godoy na reportagem, esquema de arbitragem, problema. E o Godoy na reportagem fala do esquema Parmalat, aí a gente mostra interferência de arbitragem, agora tem VAR. O Aparecido falou que se tivesse o VAR o resultado seria outro. O Luiz Flávio está escalado, a gente já mostrou que a torcida não gostou. Ou seja, toda a expectativa que a gente teve de segunda até quarta, ela já vai até sábado, né, mestre? Ah, claro. E agora, precisa computar o seguinte. Primeiro, há o erro humano. O ser humano erra e pode cometer ainda mais um juiz, 2 olhos apenas para em segundos resolver uma questão difícil. Bom, para isso tem o VAR. Graças a Deus. Ainda tem cretino aí que diz que é contra o VAR. Mas tem que usar o VAR direito também, né, mestre? Não adianta você ter uma Ferrari e não ter gasolina para andar. Você tem o recurso. Se você usa bem ou mal, é outro problema que é da questão humana. Mas o VAR já ajuda muito. Muito. Reduz para burro o número É que tem cara que apita o VAR, mestre, que quer aparecer mais que o próprio árbitro, fica travando o jogo. Eu acho que a arbitragem brasileira ainda não se adequou como deve funcionar o VAR, que ajuda muito, está mais atrapalhando. De qualquer jeito melhorou. Muito o que era sem o VAR. Nós vimos, inclusive, nesses jogos aí antes Mas não tira a polêmica, mestre. Você viu o lance do Juninho no Carlos? O VAR entrou em ação. O lance do Jô, agora no Golaço Palmeiras, não entrou o VAR. Eu não estou dizendo que o VAR é a solução absoluta de tudo. Já disse aqui. Eu acho que ajuda, mestre. Não há nada que funcione exatamente. Sabe aquela pecinha que fica atrás do botão, que é o ser humano? Esse que é o problema. Então, não adianta você ter o VAR se o cara não está preparado para... Mas melhorou muito. Tá bom? Melhor do que não ter. Perfeito. O Gagliotti sempre fala isso do Paulistinha, né? Que falou lá atrás. Ele tinha que vir agora e falar, não, nós queremos ganhar o Campeonato Paulista. Porque fica sempre ecoando esse negócio ele mandou um recado pro Luxemburgo, né? Você ficou sabendo, semana? O Corinthians e Palmeiras vale muito mais do que qualquer coisa, enfim. Então, galera, resultado da enquete. A gente perguntou se o Jô deveria ter sido expulso no lance onde ele ganhou apenas cartão amarelo com o Gustavo Gomes. A maioria respondeu que sim, tá? 58% dos votos. O programa de hoje fica por aqui, mandando um abraço para o Joaquim João da Silva, que é corintiano, irmão da Ana, que trabalha aqui com a gente. Um beijo. E a gente encerra o Gazeta Esportiva homenageando grande Adoniran Barbosa, que estaria completando hoje 110 anos. Meu amigaço. Tchau, galera. Até amanhã. Tchau, mestre.